Olá, eu sou a Mana Bosque, pedagoga, e eu tenho mais de 15 anos de experiência, especialmente em educação infantil. Fui professora, fui coordenadora pedagógica e foi dentro da escola que eu conheci a disciplina positiva, me encantei e hoje trabalho exclusivamente com isso, ajudando pais e professores que estão em busca de uma educação mais respeitosa. Eu sou a Marina Magalhães, podem me chamar de Nina. Eu sou terapeuta ocupacional, tenho mestrado em Educação e Saúde e sou mãe de duas. Eu tenho a Alice, de 6 anos, a Luísa, de 2, e é com elas que eu aprendo todos os dias, é com elas que eu me inspiro para ser uma pessoa melhor. E foi através da maternidade que eu descobri a abordagem da disciplina positiva, me encantei com os resultados que eu fui colhendo no dia a dia na minha casa e me certifiquei em 2018 como educadora parental. E desde então eu multiplico essa abordagem que tem feito muito sentido para mim e é uma alegria estar aqui com vocês. Eu e a Nina juntas temos um canal chamado Pod Castigo, em que a gente compartilha através de podcasts e textos ideias de como agir diante dos desafios sem perder a linha, tendo por base as ferramentas da disciplina positiva, o respeito mútuo e conquistando a colaboração dos filhos ou dos alunos. Juntas também somos coautoras de 2 livros já publicados pela editora Conquista, em que falamos exatamente sobre o uso de punições e recompensas, e estamos coordenando um 3º livro chamado Entre Nós, Desafios da Parentalidade, em que nós, especialistas parentais, vamos compartilhar os desafios que a gente vive em casa com os nossos próprios filhos. Sim, vivemos desafios assim como você. Bom, espero que vocês gostem da nossa palestra e que vocês continuem acompanhando o nosso trabalho. Mas e você, sabe para onde quer ir? Enquanto pais e mães, eu acredito que a grande maioria de nós sabe onde quer chegar. Nós sonhamos com filhos que cresçam e se tornem adultos bem-sucedidos, responsáveis, emocionalmente inteligentes, criativos, independentes, né, generosos, resilientes, dentre tantas outras características desejáveis, não é mesmo? Mas e qual caminho a gente tem escolhido para chegar nesses objetivos? E que abordagens e ferramentas temos utilizado? Será que elas contribuem de fato para que eles desenvolvam essas habilidades de vida? É muito importante analisarmos isso de uma forma atenta, né? Se as escolhas que temos feito, né, no nosso dia a dia estão condizentes com esse resultado que a gente quer alcançar a longo prazo. Nessa palestra, a gente convida você a refletir sobre essas questões. Vamos ampliar o nosso olhar especificamente sobre 2 estratégias de educação que são usadas amplamente nas casas, nas escolas, no mundo inteiro: a punição e a recompensa. O que é a punição? A punição, ela pode ser compreendida como aplicar uma consequência a determinada ação ou atitude das crianças e geralmente está associada à dor, a um desconforto, à retirada de algum privilégio, e o intuito dela é inibir o comportamento indesejado. E a recompensa? Já a recompensa é definida como um prêmio, um bônus ou gratificação em relação a alguma atitude que é desejada. A gente quer manter aquele comportamento, então a gente recompensa o nosso filho. Essas estratégias são mesmo úteis e eficazes na educação dos filhos? Talvez você acredite que elas sejam válidas e funcionem, porque realmente no curto prazo elas até resolvem o problema. Mas você já parou para pensar nos efeitos e no que elas ensinam para as crianças e para os adolescentes a longo prazo? Não faça isso, senão vai acontecer aquilo. Se você fizer X, eu vou te dar Y. São frases que a gente usa normalmente no dia a dia para tentar inibir um comportamento indesejado, inadequado ou estimular um comportamento esperado. Mas se a gente olhar com atenção essas 2 alternativas, a punição e a recompensa, elas são formas autoritárias e até manipulativas que nós adultos usamos simplesmente para obter controle sobre as crianças. E é por isso que a gente diz que as punições e as recompensas são 2 lados de uma mesma moeda.
Ou seja, usar punições ou recompensas, né, quando a gente faz isso, a gente não demonstra confiança na motivação intrínseca que as crianças têm para contribuir, para colaborar, né? E aí fica parecendo que sempre é necessária a figura de um adulto para ditar o que deve ser feito ou não deve ser feito. A gente acredita que essa ideia é equivocada e que as crianças ela têm naturalmente um potencial para fazer o bem, para tomar boas decisões, né? E basta a presença de pais firmes e gentis que as apoiem, que as conduzam com atitudes respeitosas, como o diálogo, como o encorajamento, como a empatia. Permita que elas aprendam com os próprios erros. Não é o controle, é uma condução. Eu sei que é uma proposta bem desafiadora porque mexe com uma mudança forte de paradigma, que é tirar os pais desse papel de controle. O nosso papel não é controlar os nossos filhos, mas sim ajudá-los a desenvolver o autocontrole e que Daniel Siegel chama de bússola moral, ou seja, mesmo sem um adulto, uma figura de autoridade por perto, essas crianças vão ser capazes de ponderar e fazer escolhas conscientes. Afinal, a gente deseja que os nossos filhos tenham comportamentos pelo medo de perder alguma coisa, inclusive o seu amor às vezes, né? A criança quer sempre a aprovação dos pais. Ou pelo interesse, né? Você quer que a sua criança busque fazer alguma coisa correta porque ela tem interesse em ganhar algo em troca? Será que isso é o melhor a ser feito? O controle externo faz isso, né? Por meio das punições, das recompensas, a gente pode ter uma sensação que está tudo indo bem. E parece uma alternativa mais prática ou rápida. Mas, no entanto, a ciência tem mostrado outra coisa, né? Diversos estudos pelo mundo afora demonstram que essas ferramentas, tanto a punição quanto a recompensa, não promovem a colaboração de forma duradoura, além de não apontarem para um caminho respeitoso na relação entre pais e filhos. Vamos falar agora dos efeitos das punições. As punições normalmente elas levam até uma rápida interrupção daquele comportamento indesejado e dá para nós pais um certo alívio, um conforto. Mas, no entanto, será que as punições, né, a gente precisa pensar, será que elas estão contribuindo para modelar, para ensinar a criança o que precisa ser feito? Será que ela está instaurando repertórios, dando para ela a oportunidade de aprender o que ela precisa fazer? Além disso, tem vários efeitos colaterais indesejados. Um desses efeitos mais evidentes é o medo. O medo pode levar a criança ou adolescente a comportamentos de fuga, de esquiva, tudo isso para evitar esses estímulos aversivos da punição. E a longo prazo isso pode contribuir para que elas tenham uma postura mais retraída, e até dificuldades emocionais e de relacionamento social, evitando novos desafios, evitando se expor a novas experiências. E eu acredito que você, como eu, não quer educar os seus filhos através do medo, né? E esse efeito negativo da punição, ele é potencializado ainda mais, né, quando a gente pensa nos castigos físicos, porque além do medo, né, vários estudos comprovam que os castigos físicos provocam raiva, ansiedade, danos à autoestima, né, podem levar a criança a atitudes hostis, né, elas vão tentar se vingar dos pais. E além disso, né, as crianças castigadas corporalmente, elas apresentam um comportamento explosivo com maior frequência, elas tendem a reproduzir essa conduta agressiva que elas veem os pais fazendo, né, com seus pares. Elas vão ser agressivas com os irmãos, com os colegas, porque elas aprendem com o nosso modelo, quando a gente pratica isso, que a violência é uma forma aceitável de resolver os conflitos. Eu queria lembrar que por trás de toda punição, a mensagem subliminar que está ali é: você vai pagar pelo que você fez. E isso tira da criança qualquer possibilidade dela enxergar os seus erros como oportunidades para aprender. Essas são só algumas das consequências das punições. Um pouco mais na frente a gente vai falar o que as punições e as recompensas têm em comum.
E quais são os efeitos das recompensas? É muito comum nos nossos eventos os pais falarem que já não usam as punições como estratégia educativa porque já reconhecem mais facilmente os efeitos negativos dessa prática. Mas frequentemente eles dizem ainda recorrer às recompensas na intenção de motivar e reforçar o bom comportamento dos filhos. No entanto, as pesquisas recentes mostram o contrário, que o uso recorrente das recompensas desmotiva. Sim, ela rouba o prazer da atividade e transforma algo que seria interessante ou natural para a criança em um fardo, em uma obrigação. E isso prejudica a motivação intrínseca delas, né? Quando a gente diz para o nosso filho, se você fizer isso, você receberá aquilo, você de certa forma está impondo que ele abra mão da sua autonomia. E a autonomia é um ingrediente importantíssimo para a motivação. Não sei se vocês já experimentaram propor em troca de alguma tarefa doméstica, como lavar a louça, por exemplo, um bônus na mesada ou algum dinheiro ali na hora. E se você já fez isso, provavelmente você nunca mais vai ver essa criança lavar a louça pelo simples prazer de contribuir. É muito comum que depois de passar dessa empolgação inicial, oba, tenho dinheiro, essa recompensa oferecida acaba sendo vista pelo filho como um direito adquirido, mais do que como um prêmio. E aí perde totalmente seu valor. O que isso significa? Aí, dali pouco tempo, ele vai começar a negociar e pedir uma quantia maior, porque da outra vez você me pagou para eu lavar a louça, hoje não vai me pagar? Ou então ele pode simplesmente decidir que essa é uma troca que não vale a pena. Eu não vou lavar a louça por 20 reais, prefiro ficar aqui fazendo nada. E aí isso cria um ciclo vicioso que é totalmente contraproducente. Um outro problema das recompensas é que elas focam no resultado final. Elas não valorizam o processo de aprendizagem. E esse processo de aprendizagem também inclui os erros e as falhas pelo caminho, né? Imagine uma criança, agora uma criança um pouco menor, que está aprendendo a manter o quarto organizado. E aí, para incentivá-lo, os pais decidem fazer um quadro de recompensas. E aí ela vai ganhar uma estrelinha a cada dia que ela se lembrar de manter tudo no lugar. A ideia é motivar a criança. E para isso os pais escolhem um prêmio muito desejado por ela, um passeio que ela está esperando há muito tempo, mas desde que ao final do mês o quadro esteja completo com todas as estrelinhas. Ou seja, ela não pode esquecer de arrumar o quarto nenhum dia. E aí, inicialmente motivada, aquela criança, ela se esforça, ela foca naquilo e consegue 7 estrelas consecutivas, mantém o quarto um brinco durante uma semana. Mas no 8º dia, ela estava cansada, se distraiu e adormeceu sem arrumar o quarto. E fica a pergunta, será que sabendo que ela já perdeu a possibilidade de ganhar o prêmio tão desejado, ela vai continuar motivada a organizar o quarto apenas pelas estrelinhas? E o esforço que ela fez durante os 7 primeiros dias, ele está sendo reconhecido? E aí a gente pensa que quando a criança ela não consegue alcançar essa meta que é estipulada pelos adultos, ela pode se frustrar e não se sentir boa o suficiente. E esse desequilíbrio entre o esforço da criança e a recompensa, especialmente quando a gente coloca metas difíceis de serem alcançadas, às vezes a nossa expectativa é mais alta do que elas podem entregar, isso leva a um efeito inverso. E aquilo que a gente faz na maior das boas intenções para motivar, acaba desmotivando as crianças. E essa situação ela exemplifica como que a recompensa também pode ter um efeito punitivo. Sim, a recompensa pode punir. Por quê? Porque quando a gente não recebe o prêmio tão esperado, isso equivale a ser punido. Quanto mais a recompensa é desejada, pior vai ser a sua falta para a criança. E para tornar essa história ainda mais complexa, imagine com um irmão. O prêmio pode estimular a competição e gerar ainda mais estresse e ansiedade entre as crianças. O uso das recompensas também pode acabar promovendo um tipo de um jogo de manipulação entre os pais e os filhos. Por um lado, os pais vão usar esse prêmio para que as crianças façam algo que eles desejam. Por outro, as crianças têm nas mãos e oferecem o bom comportamento, em troca desse prêmio que elas também querem.
Então fica um ciclo de manipulação, porque os pais e os filhos ficam negociando para tentar ter aquilo que eles querem. Né? Eu quero uma recompensa maior, em troca eu faço isso para você. Né? Então um fica achando que está manipulando o outro. E no longo prazo, esse jogo aí ensina o que é? As crianças agirem no seu interesse próprio. E não pela cooperação e o desejo legítimo de contribuir para a comunidade que é a família. E aí, essas crianças expostas a esse modelo, elas podem acabar reproduzindo isso nos seus relacionamentos atuais, com os seus colegas, com os seus pares e nos relacionamentos futuros. Esse jogo aí de manipulação, de faz isso, eu te dou aquilo. Né? Bom, como a gente disse, punições e recompensas são dois lados da mesma moeda. O que isso quer dizer? Que elas têm alguns efeitos comuns a longo prazo. O mais surpreendente é que, ao contrário do que a gente espera, elas podem acabar promovendo o mau comportamento. As punições estimulam comportamentos antiéticos, como omissão, mentira, porque a criança, o adolescente, eles não querem ser pegos pelos pais, e para escapar desses prejuízos, desse desconforto do castigo, eles mentem ou omitem certas informações. Já as recompensas, quando se estabelece metas que as realizações levam a um prêmio muito desejado, isso pode acabar promovendo também um comportamento antiético para alcançar aquele prêmio. Eu quero alcançar isso de qualquer jeito. E aí, a tendência é que eu busque o caminho mais fácil para atingir essa recompensa, mesmo que ele não seja o mais correto ou ético. Voltando naquele exemplo de arrumar o quarto, a criança pode enfiar tudo dentro do armário para ganhar estrelinha. Né? E se o objetivo dos pais é ensinar essas características e habilidades de vida que a gente sonha, as punições e as recompensas acabam distraindo as crianças desse propósito e enfraquecendo o sentido dessa mensagem que a gente quer passar, desses valores que a gente quer desenvolver. As crianças acabam ficando mais preocupadas em evitar uma pena, um castigo ou em ganhar um prêmio, do que aprender mesmo o valor intrínseco de fazer uma escolha certa, uma atividade em si. E a gente convida você a refletir sobre isso, né? Sobre o que você tem sonhado para o seu filho, sobre o que você deseja transmitir para ele. Como a gente falou no início, a gente sabe que você deseja que seu filho desenvolva habilidades como responsabilidade, né, a criatividade, que ele saiba gerenciar bem as emoções, que ele seja bem sucedido, que ele saiba ajudar ao próximo, né, ser generoso. Mas o que as punições e as recompensas fazem? O contrário. Ela gera ansiedade, estresse, baixa autoestima, fazem com que seus filhos sejam mais agressivos, induzem para que eles mintam, para que eles omitam, para que eles manipulem. Então a gente entende que as punições e recompensas elas não contribuem para motivar os seus filhos, né, para eles fazerem o melhor, né? E a gente sabe que a gente age melhor quando a gente se sente melhor. E é por isso que a gente diz que, dentre todos esses prejuízos que a gente mencionou, o maior deles que pode acontecer é comprometer, né, o relacionamento entre vocês, a falta de conexão entre pais e filhos, né? Muitas vezes, com a melhor das intenções, a gente passa mensagens confusas daquilo que a gente quer ensinar para os nossos filhos. Em nome do amor, a gente usa ferramentas, mas que estão causando confusão para as crianças, né? E muitas vezes o que mais importa não é o que a gente quer transmitir. Eu estou bem intencionada a usar a recompensa ou a punição, mas não é o que eu desejo, não é a minha intenção que conta, é a mensagem que eles estão recebendo. Né? Como que eles estão vivenciando, que significado eles estão dando para essa vivência, e não a nossa intenção. E aí estudos recentes mostram, né, reforçam isso, que o mais importante, né, para a gente estabelecer um relacionamento saudável com os nossos filhos é uma conexão. São relacionamentos empáticos, né, vínculos saudáveis para que eles se desenvolvam e prosperem.
E essas experiências positivas, né, vão maximizar o potencial cerebral dos seus filhos, vão ajudar na aprendizagem deles, na autorregulação, né, e esse senso profundo de aceitação, de conexão, é isso que a gente tem que promover. Né? O apego seguro é a melhor forma de promover o aprendizado e, consequentemente, a mudança de comportamento a longo prazo.
O que fazer então? Muitos pais nos perguntam, né? Se não é punição, se não é recompensa, o que fazer? O objetivo da gente, né, nessa palestra é mostrar para vocês que, ao optar pelas recompensas e punições, os seus esforços são concentrados no curto prazo, né, na tentativa de controlar o comportamento do seu filho. É um caminho que não ajudará a criança a fazer boas escolhas por si mesma, né? E além de trazer prejuízos a longo prazo, vai promover muitas vezes mais daquilo que a gente não deseja para os nossos filhos. No entanto, é possível que esse processo de conscientização venha acompanhado de um misto, né, de sentimentos, de insegurança, de incerteza, de despreparo, né? Talvez você pratica isso há muito tempo e a sua caixa de ferramentas, né, a punição e a recompensa são talvez as principais utilizadas no seu dia a dia com os filhos. Mas então o que fazer, né? Se a gente não vai usar punição e recompensa, o que fazer? Né? E para te ajudar nesse processo de mudança sem punições e recompensas, existem diversas linhas de educação positiva disponíveis e vários caminhos, né, e propostas respeitosas, né, porque é importante você estabelecer esse vínculo, esse relacionamento de respeito, construindo uma conexão forte e positiva com as crianças. Né? E lembre-se que nenhuma dose de castigo ou de recompensa é suficiente para estabelecer a colaboração de forma duradoura. A base para isso seria estabelecer uma conexão forte com o seu filho, pensando sempre na questão do respeito mútuo, né? Então, eu vou tratar, não importa a idade, não importa quão pequena é uma pessoa, ela ainda é uma pessoa, né? Ela tem direito à dignidade, a ser tratada com dignidade e respeito. Esse é o princípio. Então, eu vou olhar para essa pessoa na minha frente, muitas vezes eu sou capaz de ser empática, respeitosa com uma pessoa desconhecida, e na hora que o meu filho, que é a pessoa que eu mais amo no mundo, comete algum erro, eu me descabelo ou eu viro, né, eu surto. Vou dar um exemplo. Vem uma criança na sua casa e derruba suco de uva no sofá. Como que você reage? Você se controla, você respira fundo e você provavelmente acolhe essa criança que está se sentindo mal porque ela sabe que fez alguma coisa errada, e você vai dizer coisas como: tá tudo bem, eu vou lavar a capa do sofá, já estava na hora mesmo de eu lavar, não se preocupe, eu tenho um produto aqui que tira a mancha. Ainda mais se a mãe dessa criança estiver por perto, né? Se fosse o nosso filho: por que você levou suco pro sofá? Você tá cansado de saber que não é lugar de tomar suco? Desliga a televisão, enfim, já dá ali, né? Tirou um privilégio, desliguei a televisão, vai arrumar seu quarto, já fala uma coisa que não tem nada a ver. E isso acaba sendo uma punição. A gente é modelo o tempo todo, né, de controle. Então, uma das ferramentas é: observe o seu comportamento. Controle-se. Se você sente que você vai acabar agindo de uma forma desrespeitosa, que você vai sair desse limiar aí de respeito mesmo com esse outro ser humano que está na sua frente, se afasta. Não é hora de resolver a questão. O que é mais importante? É o sofá ou é a autoestima do seu filho? E uma outra dica é encorajar as crianças. Né? O encorajamento ele é muito poderoso. O Dreikus, que é um dos precursores da disciplina positiva, ele fala que uma criança mal comportada, na verdade, é uma criança desencorajada. Então, encoraje os seus filhos. Muitas vezes, só o fato de se sentirem encorajados, pertencentes, né, conectados ali naquela família, úteis naquele ambiente, eles vão melhorar o comportamento deles. Então, muitas vezes a gente foca no problema, no desafio, no que está ruim, no que está faltando, e esquece de reconhecê-los, de mostrar para eles o quanto a gente confia na capacidade deles de tomar boas decisões, de fazer boas escolhas, de agir bem. Então, empodere seu filho, encoraje-o e verá mudanças aí na sua casa. Uma outra dica prática, e essa vale especialmente para a gente não cair na armadilha das recompensas, é trocar o se por assim que. Como assim? Vou exemplificar com uma situação corriqueira, né? As crianças geralmente enrolam para comer, às vezes não querem comer, e aí a gente vem com uma recompensa para incentivá-los. Filho, se você comer tudo, você vai ganhar um brigadeiro.
E aí a gente está transmitindo tudo aquilo que a gente não quer, né? Lembre da mensagem por trás da recompensa, né? E uma forma da gente não fazer isso, né? De não negociar com a criança através da recompensa, é usar o assim que. Ao invés de falar, filho, se você comer, você vai ganhar o brigadeiro, eu digo, filho, assim que você terminar de comer, vamos comer a sobremesa, vamos comer o brigadeiro. O assim que tira essa mensagem de troca, de negociação, de manipulação que a recompensa traz. Pais falam, mas as crianças precisam entender que as suas atitudes têm consequências. Sim, todas as nossas escolhas, todas as nossas ações têm consequências. Mas muitas vezes a gente impõe umas consequências que não estão relacionadas com as ações que eles fizeram. Então eu vou falar de dois tipos de consequências: as consequências naturais e as consequências lógicas. Tá? As consequências naturais são consequências que não têm nenhuma intervenção de uma pessoa, elas são naturais. O que é uma consequência natural? Se você põe a mão numa superfície quente, você se queima. Se você sai na chuva, você se molha. Se você não põe o casaco num dia frio, você passa frio. Essas são consequências naturais. E aí a gente tem que ponderar e pensar: se eu quero deixar o meu filho viver uma consequência natural, para que ele aprenda alguma coisa, para que ele crie um repertório, né, no sentido, vai aprender uma lição, né, mas que ele crie um repertório de vivência que o ajude a tomar melhores decisões no futuro, eu vou decidir isso, né? Então, assim, digamos que tá garoando, mas tá calor, tá? Muitas vezes tem isso. E ele não quer botar, não quer sair de guarda-chuva ou não quer botar um sapato adequado para andar na chuva, e você julga que aquilo é ok, que ele pode passar por essa experiência, por esse desconforto, que isso não vai incorrer em nenhum prejuízo para a saúde dele, eu não estou colocando ele em risco. Se você decidiu isso, que ele vai viver essa consequência natural, então deixa ele viver. Não socorre, ou seja, eu falei, né, que você ia passar frio, ainda bem que eu trouxe a minha sombrinha aqui na bolsa, porque aí ele não viveu essa consequência e o repertório não se formou e não vai adiantar nada. Outra armadilha muito comum aí da consequência natural é a gente, além de ou querer socorrer ou querer ensinar a lição ali na hora, né? Aí faz todo o sermão. Viu? Eu disse pra você que isso que ia acontecer, bem feito, agora vai passar frio. Aí já virou punição. Então, quando a gente decide que vai deixar essa criança viver uma consequência natural, a gente acolhe na hora que ela estiver passando a dificuldade. Puxa, filho, eu sinto muito que você esteja incomodado com a chuva e faltam só 2 quarteirões para a gente chegar, sei lá onde vocês estão indo, né? No restaurante, na casa do amigo, na casa da vovó. Tenho certeza que você vai conseguir, né? Puxa, sinto muito que o seu pé esteja molhado e eu tenho certeza que vai ficar tudo bem e que você consegue aguentar até a gente chegar em casa para tomar um banho e esquentar o seu pé, secar direitinho e tal. E vai, né? Vai fazer o quê? Agora a outra é mais assim, um pouco desafiadora, que são as consequências lógicas. Elas devem 100% das vezes estar relacionadas com a atitude, tá? Então elas têm que estar relacionadas. Tem mais outros 3 critérios para que a gente julgue uma consequência lógica como consequência lógica. Ela é relacionada, ela é respeitosa com a pessoa, não vai... Enfim, se outra pessoa fizesse com meu filho, eu acharia ok. Vamos colocar assim. Ela é razoável e, na medida do possível, ela é revelada com antecedência. Então, são os 4 R's. Relacionada, respeitosa, razoável, revelada com antecedência. O que isso significa? Que eu informo antes
o que vai acontecer se ele fizer uma coisa assim, vai acontecer assado. As roupas que não estão no cesto não serão lavadas. Eu informo a minha família. Gente, tomei uma decisão. Essa é uma ferramenta que chama Decida o que você vai fazer. Então você decide, você informa. É o seguinte, as roupas que não estiverem no cesto não serão lavadas. E aí você se controla no ímpeto de ficar catando roupa pela casa inteira e de fato não lava aquelas roupas, né? E aí a gente vai ter o desdobrar disso. Ele vai falar assim, não acredito, meu casaco ainda tá sujo, já faz 5 dias que eu usei e hoje eu preciso sair, eu preciso dele. Nossa, filho, o que a gente combinou sobre as roupas que não estão no cesto? Ponto. Sem dar sermão, de novo, sem transformar aquilo numa discussão. É simplesmente você informou e você cumpriu. Eu vou deixar a mesa do café pronta até as 8. A partir das 8 eu tiro e cada um se serve ou não, o café não vai mais estar disponível, você que decide. Mas tudo isso é informado de uma forma, não é uma ameaça, é uma informação, eu decidi e você sempre comunica alguma coisa a partir de você. Quando o café fica na mesa o dia inteiro, isso atrapalha toda a minha rotina do almoço, de continuidade da casa e eu me sinto sobrecarregada. Eu me sinto, não é vocês me deixam. E aí você fala assim, então eu decidi que a partir de amanhã o café vai ficar na mesa só até as 8 e às 8 eu vou tirar o café e quem acordar depois pode se servir do que quiser dentro da geladeira. E aí você faz isso. Você cumpre com o que você falou, porque aí também você está ensinando uma lição valiosa, que é o que eu falo, eu faço. Porque muitas vezes a gente passa mensagens bem confusas com relação a isso. Muitas ameaças vazias, né? E aí a criança, se você não se arrumar, eu vou te deixar aqui. A gente vai para casa da vovó sem você, sabendo que isso não vai acontecer, né? Se você não se comportar, a gente vai embora dessa festa. E aí não vai. Então, essas ameaças vazias vão criando um repertório nele de que o que a minha mãe fala não vale. Ela fala sempre umas coisas que ela vai fazer e ela não faz. E aí, por isso, eles continuam testando e deixam a roupa jogada e vai acordar, vai botar o despertador para 8h05 só para ver se a mesa do café não tá lá mesmo, né? E uma ferramenta que eu gostaria de compartilhar com vocês, que se dispõe a fazer essa transição desse modelo tradicional da punição e recompensa, né, para uma educação mais respeitosa, mais consciente, é a reunião de família. Reunião de família talvez soe como algo chato ou enfadonho, né? Porque talvez você tenha experiências negativas quando se trata de reunião de família, mas a proposta da disciplina positiva é que a reunião de família seja um momento de conexão, de solução de problemas e de diversão também, né? Inicia-se a reunião com uma rodada de apreciação, de reconhecimento, todo mundo se agradece, todo mundo se reconhece por algo que aconteceu naquela semana, isso dá um tom, né, diferente para aquele momento. Em seguida, né, tem-se uma pauta com alguma situação a resolver, alguma decisão a ser tomada pela família, ou algum problema que vocês têm tido aí no dia a dia, algum desafio de comportamento que tem sido frequente, enfim. E aí todos são convidados, né? Toda a família é convidada a contribuir com ideias, né? E todas as ideias são bem-vindas. É uma chuva, uma tempestade de ideias ali com as crianças e juntos vocês vão escolher, né? Qual que é a melhor solução para aquele problema. Pode escolher uma ou duas alternativas, né? Dentre aquelas que são mais respeitosas, que são aplicadas àquele problema, né? Que são razoáveis para vocês conseguirem aplicar aí no dia a dia de vocês. E em seguida, né, depois que vocês trabalham as pautas, a gente finaliza a reunião com um momento de diversão em família. É uma experiência incrível que eu convido vocês a experimentarem junto com seus filhos. E quando eles sentem, né, que eles são ouvidos, né, nessa reunião todos são ouvidos, que a opinião deles conta, que eles podem participar da solução dos problemas, né, normalmente eles cooperam muito mais, porque eles participaram do processo, da tomada de decisão, e eles estão desenvolvendo habilidades aí que eles vão levar para a vida toda. Seria maravilhoso a gente poder dar para vocês um passo a passo, né? Uma receitinha que funcionasse em todos os cenários, mas não tem. Sempre que a gente
está falando de pessoas, né? Infelizmente não tem um passo a passo para a gente indicar. Tem observações que a gente pode fazer, olhar para nós mesmos, para o nosso comportamento, é aprender a olhar para essa outra pessoa. A gente não cansa de falar, né? A gente não pode mudar ninguém. A única pessoa que a gente pode mudar somos nós mesmos. E quando a gente muda o nosso comportamento, a nossa percepção e a gente passa a enxergar o outro como uma pessoa que merece ser tratada com dignidade e respeito, seja lá quem for esse outro, a gente acaba mudando todo o entorno. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e que as informações que vocês receberam aqui hoje tenham sido úteis para vocês. E a gente fica à disposição no www.podcastigo.com.br e lá vocês também encontram os links para todas as nossas redes sociais.